Foi. Alô. Jesus. Boa noite, igreja. Vamos adorar o Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo. Venha nos transformar mais, nos capacita. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigado por estar em tua presença, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. As nossas falhas. Somos pecadores, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a ter força, a ter fé, a ter garra, Senhor. Porque nós somos falhos, mas o Senhor está conosco. Eu creio nisso. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. Quem está aqui para adorar o Senhor? Então abra seu coração. Vamos adorá-lo, vamos louvar. Vamos louvar, Senhor, para Ti. Tudo é para Ti, Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas,
seus olhos fechados. Comece a falar com o Senhor. Comece a se entregar a Ele nesse momento. Declarar que Ele tire todo o medo, toda a angústia, todo o desespero da sua vida. Ah, Senhor, vem nesse lugar, Pai. Vem, Espírito Santo. Nós te adoramos nessa noite. Mais simples, que o anjo da morte não entra, estrada que corre pro mar, vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. A rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você,
tira todo medo, Pai. Tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que impede o nosso crescimento nessa noite. A tua palavra fala que o Senhor nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, Pai, de ousadia. Que nessa noite o Senhor possa derramar sobre nós essa unção de ousadia, Pai. Possamos impactar toda essa região, Pai. Fazer a diferença nesse lugar. Que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Assim, tira tudo aquilo que paralisa os teus filhos, Pai, nessa noite. Nos leva para mais perto do teu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplaude ele bem forte. Amém. Continue nesse clima de adoração. Clame pela presença dEle, clame pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer falar ao seu coração. Diga, Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, que o louvor entre, Senhor, em mim, me transforme. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, um homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, um homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, um homem mais notável, ele ama a justiça,
sempre é de vitória, porque a gente passa por aflições, mas o Senhor nos garante vitória. E só da gente estar servindo a Ele, pertinho dEle, a gente já é vitorioso. Amém? Eu quero ler com vocês Salmos 34, verso 5. É uma palavra que foi o meu devocional um dia desse, um dia da semana. E foi algo que foi muito forte ao meu coração. E eu creio que também vai ser no seu, amém? Diz assim a palavra: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Essa palavra falou muito forte ao meu coração, porque eu creio, eu acredito com todas as minhas forças que nós estamos vivendo os últimos dias, como tem sido repetido aqui. E eu acredito com todas as minhas forças que uma das armas que o nosso inimigo está usando é isso aqui que fala no finalzinho desse versículo. É tentar nos confundir. E quando a gente não está olhando para Jesus, quando a gente não está olhando para a palavra dele, a gente se confunde. Porque a gente está vivendo numa época de muita informação, onde a gente está sendo bombardeado com tantas informações. A gente está recebendo o tempo todo, sendo ministrados. E se nós não tivermos convicção de quem é Jesus na nossa vida, de quem somos em Cristo, a gente se confunde. E aí eu estava lembrando, quando eu estava lendo esse texto, lembrando de tantas coisas que a gente se confunde. Sabe, às vezes nós nos confundimos o que é ser cristão. A gente se confunde e acaba achando que vir ao culto no domingo e publicar um versículo lá no nosso status de vez em quando, isso é ser cristão. E ser cristão não é bater seu ponto aqui todo domingo e quarta-feira. Ser cristão é ser parecido com Cristo, é se parecer com Cristo. E isso não é aqui na igreja que você faz. Você faz isso lá na sua casa, lá no seu dia a dia. Lá quando aparece um BO para você resolver, aí é que nós vamos ver se você realmente está tendo as características de Jesus, que é ser manso, humilde, perdoador, se doar, ser misericordioso. E muitas vezes nós não nos comportamos como Cristo e estamos confundindo as coisas. Isso vai em vários pontos que a gente se confunde. E a palavra está dizendo para a gente olhar para Ele. Que quando a gente olha para Ele, o nosso rosto é iluminado, o nosso pensamento é iluminado, a nossa visão é iluminada, e nós não vamos ser confundidos com esse mundo, com nada que tentam pregar sobre nós. Essa semana, gente, isso é muito sério. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Então a gente não pode também brincar de ser crente. Não pode brincar de orar, não pode brincar de jejuar, porque ele não está brincando. Essa semana, eu não sei como foi na infância de vocês, quando vocês estudavam, mas na minha não era assim. O João chegou lá na minha casa e disse: Tia Maria, hoje foi muito interessante a aula de religião. Hoje a gente estudou sobre um Deus chamado Buda. Um Deus chamado Buda? Na minha época não era assim. A gente estudava sobre família, sobre perdão, sobre tantas coisas, mas nunca foi nos ensinado falando sobre isso. E a professora disse que eu não posso dizer que só existe um Deus, porque eu vou estar ofendendo os meus amigos que acreditam em Buda. E eu falei: meu Deus. Então nós precisamos ter em nós essa verdade que não vai ser abalada por nada, e principalmente com os nossos filhos. Nós estamos vivendo os últimos dias e está tudo assim girando de forma que bate na nossa porta e a gente fica: meu Deus, como é que eu explico isso? E a gente explica, a gente ora, a gente intercede, a gente senta e conversa.
Mas o que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero que Ele plante no seu coração essa noite? É que nós precisamos nos alimentar da palavra dEle todos os dias. Todos os dias. Orar ao Senhor, dedicar tempo do nosso dia ao Senhor. Desliga, se for possível, o Instagram, desinstala em nome de Jesus. Eu falo isso para mim também. Desinstalar em nome de Jesus e dedicar tempo para a palavra de Deus, porque senão a gente vai ser confundido e daqui a pouco a gente está achando que viver de aparência é ser de fato, e não é, porque Ele conhece todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Fica de pé nessa noite. Nós não seremos confundidos, mas nós seremos iluminados pela verdade do Senhor em nós. Amém? Coloca assim a mão no seu coração. Senhor, nessa noite, Pai, está aqui a tua igreja, Senhor. Nós queremos te engrandecer, Senhor. Nós queremos te honrar, Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é poderoso, que o Senhor é bendito e que o Senhor é soberano sobre nós, que o Senhor é Senhor sobre nós. Pai, nos guarda, Deus. Nos guarda de toda informação má, Deus. Guarda o nosso coração, Pai. Blinda o nosso coração com a Tua palavra, com a Tua verdade. Que o nosso rosto seja iluminado. Que os nossos pensamentos, Pai, sejam puros. Que a nossa boca, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos sejam iluminados, Pai, da Tua verdade, Pai. Que nós não sejamos contaminados, confundidos nessa geração, Senhor. Porque nós sabemos o que é verdadeiro, o que é real. Que é a Tua presença, Jesus, que é o Teu Santo Espírito, Senhor. E nós não cremos, Pai, em nada, Senhor, que venha nos atrapalhar, Senhor, a nossa comunhão contigo. Porque nós estamos firmes em Ti, Senhor. Estamos firmes na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti. Fica conosco, Pai. Coloca assim a mão no seu coração e diga: eu abro a minha mente. Diga: eu abro a minha mente. Diga mais alto para o diabo ouvir: eu abro a minha mente. E abro o meu coração para a Tua palavra, Jesus. Para o Teu Espírito Santo. Para a Tua presença. Age na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Graças e paz, igreja, amém? Podeis se assentar. E abram comigo a Bíblia de vocês lá em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Amém? Quem ainda não encontrou, acompanha aqui no telão. Diz assim: Jesus olhou e viu os seus ricos colocando suas contribuição nas suas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Através dessa palavra podemos encontrar uma mulher viúva de muita fé. De muita fé, porque você ofertar tudo que você tem ali na sua casa, você sendo viúva, e você se coloca assim. Nesse momento eu queria que você se colocasse no lugar dela. Você se imagina assim no lugar dela. Você sendo viúva, tendo uns filhos para criar sozinho. E nesse momento de desespero, que eu acredito que é o momento que a gente fica de desespero, ela não deixou de confiar em Deus. E a primeira coisa que ela fez foi levar a sua oferta para Deus, porque ela confia em Deus. Então, na mente dela, o que se passou, que Deus era único e suficiente para a vida dela, e ela deu aquelas ofertas de coração, porque até mesmo Deus fala que
outros vieram e colocaram do que sobrava valores maiores que o dela. Ela colocou 2 pequenas moedas, mas ela ofertou tudo que ela tinha. Ela fez uma oferta de sacrifício. Não é todo mundo que está disposto a fazer isso, mas isso agradou o coração de Deus. É isso que agrada o coração de Deus. Porque naquele momento que aquela viúva fez aquilo, eu tenho certeza que nunca mais lhe faltou nada. Que Deus supriu todas as suas necessidades, porque ela confiou no Senhor. E nessa palavra a gente vê uma mulher de fé. E a gente vê também que Deus, ele não olha para o valor que você vai ofertar. Deus, ele olha para o seu coração e ele olha para o que você está ofertando, como você está ofertando. Então hoje eu queria que vocês pensassem: meu Deus, como eu estou me ofertando? Eu estou ofertando aquilo que me sobra, ou eu estou separando uma oferta de sacrifício para o Senhor? Porque o que vai agradar o coração de Deus, que a gente vê nessa palavra da viúva, é aquilo que vai nos doer, pode até nos doer ali no momento. Porque eu acredito, irmão, que não é fácil ofertar o que você tem. Mas você confiar em Deus, meu Deus, é assim, sobrenatural. Você vai viver coisas incríveis. Deus vai te abençoar assim como Ele abençoou. Então é isso que eu venho dizer para você nessa noite. Nós tenhamos que ter fé em Deus, acreditar, ofertar, porque a oferta é um princípio bíblico, é palavras que vemos na Bíblia, é coisa que temos que fazer para quê? Para prosperar. É para ir para o céu? Não, você não vai deixar de ir para o céu se você não ofertar, mas você vai deixar de prosperar, porque automaticamente quando você não oferta, você não dizima na casa de Deus, você está dando legalidade para o espírito devorador. Que vem devorar é aquele espírito que você pega em dinheiro e não faz nada. E não faz nada. E depois se pergunta: meu Deus, eu peguei em tanto dinheiro e não fiz nada na minha vida. Então não queira esse espírito na sua vida. E como é que a gente repreende esse espírito, Kelly? É ofertando e dizimando na casa do Senhor. É tendo fé que Deus, ele é único e suficiente na sua vida. Que Ele não vai deixar faltar. Que assim como essa viúva ofertou e Ele não deixou faltar, e agradou o coração dele, e ela prosperou, assim também será na sua vida. Amém? Então nessa noite eu te convido você pegar seu envelope e fazer uma oferta de fé ao Senhor. Aquela oferta que você tem fé que Ele é único e suficiente na sua vida. Amém? E quem não trouxe a oferta e quiser ofertar pelo Pix, tá aqui, viu, gente? O Pix, transferência também. E pode ficar de pé, que eu vou orar pela oferta de vocês, eu vou orar pela vida de vocês, de cada um de vocês. Sei que nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, mas Deus, ele sempre vai estar do nosso lado, dando força e sendo o nosso provedor de tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Então você que pegou o envelope, levanta a sua oferta para o alto. Você que vai dizimar também, ofertar pelo Pix, você também pode levantar sua mão para o alto. Levanta a sua mão para o alto para profetizar uma oferta na próxima vinda da casa de Deus. Amém? Então vamos lá, vou orar por você. Às vezes, Senhor, tem boletos que vêm na nossa vida que a gente diz: meu Deus, de onde é que eu vou tirar? Mas o Senhor sabe que o Senhor vem a suprir a necessidade de cada um, daqueles que têm fé, Pai, daqueles que acreditam, Senhor, que o Senhor é único e suficiente na vida deles, Pai. Que o Senhor venha nos encher de fé, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, suprir as nossas necessidades, Pai, porque eu creio, Senhor, que tudo que precisamos, Pai, é de Ti, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada irmão, Pai,
Pai. Abençoa cada oferta nessa noite, que venhamos ter uma semana abençoada, de portas abertas, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta. Ainda com vocês de pé, eu queria que vocês recebessem o nosso pastor com uma salva de palma, que ele tem uma palavra poderosa para a nossa vida. Amém? Deus abençoe todos vocês. Queridos, eu quero fazer algo diferente. Queria chamar a pastora. Viu, pastora? Queria chamar você. Pode ficar aqui mesmo, aqui embaixo. Queria que a igreja orasse pela pastora, estendesse as mãos aqui. Ontem foi um dia muito difícil para ela. Ela perdeu um parente muito próximo, morava em Campo Maior. E aí quando foi, a gente não pôde ir, que a gente estava aqui no treinamento. E quando a gente estava retornando para casa, a gente soube de outra notícia, né? Que outro parente dela, e aí agora uma mulher, também tinha falecido. Então a pessoa perdeu 2 pessoas queridas no mesmo dia, não é fácil. Então eu queria que você estendesse as mãos para ela aqui, né? E eu queria chamar a Kelly, que estava aqui ministrando, para dar um abraço na pastora, para representar as mulheres dessa igreja. E eu gostaria que você orasse para Deus trazer não só a paz que ela precisa, mas para toda a família, tá bom? Meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a sua filha nessa noite. Muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece com os pastores, mas que o Senhor nesta noite venha fazer com que cada coração se abra para ter mais empatia. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de hoje estarmos na sua casa. E que o Senhor venha sarar, dar estrutura para cada pessoa da família, mudando esse quadro. Que o teu Espírito Santo venha consolar os corações, em nome de Jesus. Traz a paz que a pastora Andressa precisa e toda a sua família, em nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Estava escutando a Kelly ministrar, ela falando, a gente está passando por tempos difíceis, e tudo é difícil, nada é fácil. E a gente às vezes se preocupa com tanta coisa que não vale a pena. A gente se preocupa com cada questão que não vale a pena a gente discutir. E a gente hoje tem a oportunidade de estar aqui na igreja. Outras pessoas também têm a oportunidade de estar na casa do Senhor, e mesmo assim às vezes não valoriza aquilo que tem. Então olha para a pessoa mais linda que está aí perto de você, diga para ela, você está no melhor lugar que você poderia estar. Eu sempre digo que no domingo principalmente, o melhor lugar para você estar é na casa do Senhor. E você está aqui, você conseguiu chegar aqui, parabéns. E Deus tem uma palavra para você, tá bom? Então coloque a mão no seu coração mais uma vez. Diga assim: Deus, obrigado por ter me trago nessa noite à tua casa. Fala comigo, muda a minha história, em nome de Jesus. Amém. Só quem crê e recebe, aplaude a Deus mais uma vez bem forte. E você pode sentar adorando ao Senhor, porque Deus ele vai falar muito no seu coração nessa noite. Mas eu quero te fazer um pedido, em nome de Jesus, amém? Olha para a pessoa que está aí do seu lado e diz assim: não estranhe. Eu já aviso logo. Diga de novo: não estranhe o que o meu pastor vai pregar. Diga de novo para outra pessoa: não estranhe o que meu pastor vai pregar. Espere até o final. Amém? Pergunta se ela vai esperar até o final. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. É sério, irmão, espere até o final. Senão, você vai a palavra preconceito é um conceito antes, né, do que deveria ser. Então às vezes você vai ter um preconceito com o que eu vou pregar hoje aqui, mas aguarde até o final. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Você pode acompanhar de onde você está a palavra do Senhor.
Prometo que eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque o meu objetivo aqui é orar por você nessa noite, para que essa semente possa fazer, gerar dentro de você uma árvore que vai dar muito frutos. A palavra do Senhor diz assim, ó: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Eu gostaria que você colocasse a outra versão da corrigida. Coloca essa outra versão. Pronto. Diga comigo: pela fé, a meretriz. Suavizou mais, né? Diga de novo: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiões. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim para ela: quem você está hospedando na sua casa? Hoje eu não vou fazer como sempre, que eu falo assim: olha gente, a palavra, o tema da palavra é esse. Não, eu quero falar algo para você. Eu tenho certeza que Deus vai te dar a direção do que eu quero chegar, de onde eu quero chegar. Mas diga assim para mim, ó, levanta a mão para o céu e diga assim: Deus, nessa noite, mesmo que minha mente não consiga entender, faz o meu espírito sentir a tua presença através dessa palavra, porque o meu coração, diga o meu coração e a minha mente estão abertos para ti, em nome de Jesus. Só quem crê e recebe, aplaude esse Deus bem forte, glorifica a Ele, exalte a Ele mais uma vez, diga aleluia, diga glória a Deus, amém Jesus, aleluia. Queridos, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, especificamente nesse versículo 31, a gente precisa entender uma coisa. Hebreus capítulo 11, ele vai falar principalmente dos heróis da fé. Fala comigo: heróis da fé. E alguém já disse um dia que a carta aos Hebreus, ela é uma carta que nos permite entender tudo que acontece dentro do contexto velho testamentário. Tudo que acontece no Antigo Testamento, é possível você ter uma compreensão maior quando você estuda e entende a carta aos Hebreus. Também alguém disse que talvez Hebreus seja uma carta, um tipo de carta, uma espécie de um quinto evangelho, porque nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, e alguns teólogos dizem que Hebreu talvez possa ser uma espécie de quinto evangelho. Por quê, pastor? Porque quando você lê Hebreus, ele é muito importante para a compreensão também, não só do Velho Testamento, mas também do neotestamentário, desse contexto neotestamentário, que é o Novo Testamento. E alguns vão dizer que justamente isso, que Hebreus pode ser entendido como uma espécie de quinto evangelho. E por que eu estou falando isso para você? Para que você possa compreender que no capítulo 11 de Hebreus vai aparecer o nome de muitos homens importantes na Bíblia, que foram chamados por Deus, pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, como os heróis da fé. Diga comigo: heróis da fé. Então os maiores nomes, os maiores homens, as pessoas mais importantes dentro do contexto da Bíblia Sagrada estarão escritos aqui. Foi escrito pelo autor a carta aos Hebreus, e ele descreve o nome de cada um desses, podendo ser homem ou mulher. Aqui nessa carta você vai encontrar o nome de Abraão, que foi conhecido como pai da fé. Você vai ouvir falar sobre Davi e sobre os demais e muitos outros. Mas o que me chama a atenção é que dentro do capítulo 11, onde está enquadrado, inserido todos os heróis da Bíblia Sagrada, o versículo 31, o autor separa para falar de uma mulher específica. Diga com o nome dela comigo, diga Raabe. E quem é Raabe? Preste atenção, o texto que nós lemos vai me dizer que Raabe era uma meretriz. Diga meretriz. Então quero que você entenda isso, porque dentro do contexto dos grandes heróis,
aparece uma mulher que tem na sua vida um adjetivo muito negativo. Como ela era conhecida, era uma forma muito negativa diante da sociedade. Mas é importante a gente entender uma coisa, que quando o escritor ele vai falar de Raabe, ele não fala de Raabe no final da sua vida, como se ela tivesse passado pelo encontro com Deus. Não, o escritor, quando vai escrever no versículo 31 sobre Raabe, ele fala justamente do momento da vida de Raabe, antes que ela tenha um encontro com Deus. Então a Bíblia vai deixar claro o momento que ela está vivendo. Raabe ainda não teve um encontro com Deus, e o autor ele não esconde isso, porque notem que para que a gente possa entender o porquê que essa mulher está inserida dentro desse contexto, porque ela tem um adjetivo nas suas características sociais muito negativa, é importante que a gente entenda quem foi Raabe. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: você sabe quem foi Raabe? Então quem foi Raabe, pastor? Quem era essa mulher que foi inserida dentro das cartas aos Hebreus? Então é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, entenda isso, para que a gente possa entender a importância dessa mulher dentro do contexto que nós acabamos de ler, nós precisamos voltar um pouco na história. E eu gostaria de convidar você a voltar um pouco comigo na história, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Moisés, diga comigo, Moisés, quando Moisés ele morre, antes ele tem preparado um homem chamado Josué para ser o seu sucessor. E é isso que eu quero que você entenda, porque quem vai levar o povo a entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, não é Moisés. Apesar de Moisés ter libertado o povo, passado o mar vermelho de pés enxutos, mas a promessa será cumprida através de um jovem chamado Josué. Diga comigo, Josué. E quando eu olho para Josué, eu costumo pensar a seguinte coisa: o que é, pastor? Eu costumo pensar que o chamado de Josué era um peso muito grande para ele. Por quê? Porque era muito difícil suceder um homem chamado Moisés. O chamado de Moisés, até hoje Moisés é uma referência para todos. Agora precisa entendermos o quê? Que substituir um homem como Moisés não é fácil. Então eu consigo entender que Josué é um dos caras da Bíblia que tem em seus ombros um peso tão grande para exercer um chamado de Deus, que talvez você não queria estar na pele de Josué. E a Bíblia vai nos mostrar que em alguns momentos o povo não quis receber Josué como aquele que seria o sucessor de Moisés. Mas eu poderia identificar ainda mais outros dois que quando iniciaram o seu chamado, para começar a executar o seu chamado, o seu ministério, eles já nascem debaixo de uma grande pressão. E um deles, por exemplo, nós falamos aqui de Josué. O outro poderia ser Salomão, e o terceiro poderia ser Eliseu. Por quê, pastor? Porque Josué tem que suceder nada mais, nada menos que o libertador, o homem que mais libertou no mundo inteiro, que era o homem chamado Moisés. Se a gente olhar para Salomão, Salomão teve que suceder o maior rei de toda a história, Davi. E se nós olharmos para Eliseu, ele teve que suceder o maior profeta de todos os tempos, chamado Elias. Então o ministério dele já começa debaixo de grande pressão. Quem está entendendo até aqui? Porque eu preciso que você que você possa se situar nessa mensagem. Para quê, pastor? Para entender a mensagem que Deus tem para o seu coração nessa noite. Porque quando nós olhamos para esses homens, a Bíblia vai me mostrar que Moisés, ele até atravessa o povo passa pelo mar vermelho, de pés enxutos, a Bíblia vai dizer. Mas a promessa vai se cumprir através da vida de Josué, que vai encabeçar todas as informações, todo o povo vai organizar para entrar na terra prometida. Então o que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer para você que a vida de Josué, quando ele inicia o ministério dele, já é muito desafiador. Por quê, pastor? Porque quando ele recebe de Moisés o povo para conduzir, a Bíblia já diz que Moisés já tinha levado o povo até a beira da terra prometida. Só que quando chega lá, ele não entra na terra prometida e passa o cajado para Josué.
E quando Josué, que está na frente do povo agora, que agora está governando o povo, a primeira missão que Josué tem é de entrar na terra prometida com o povo. Só que tem um grande problema. E qual é o problema? Já tem um povo morando naquela terra, e Josué precisa organizar um exército, entrar dentro do exército daquela terra e guerrear e conquistar aquela terra. Por quê, pastor? Se a terra já era deles, por que que eles tiveram que lutar para poder tomar posse da terra? Porque a viagem, quando eles saíram do Egito, a terra prometida com Moisés, não era para ter durado 40 anos. Uma viagem que duraria 40 dias levou 40 anos, por conta do pecado daquele povo. Então Deus, ele foi retirando, foi fazendo a peneira. E por que que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez você sonhou, projetou o ano de 2023, nós já estamos finalizando outubro, e até agora você ainda não conseguiu conquistar aquilo que você tanto sonhou. Por quê? Porque durante o caminho apareceram alguns obstáculos, algumas pedras, alguns pecados que você deixou que entrasse no seu coração, na sua vida, e tudo isso foi distanciando você da presença de Deus. Então aquilo que era para ter acontecido no mês de janeiro, no mês de abril, no mês de julho, você já está em outubro e ainda não aconteceu. Quem está me entendendo, diga amém. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando nós demoramos demais a tomar posse da nossa bênção, geralmente sempre vai ter pessoas no lugar que era para você estar sentado. Pastor, por que você está dizendo isso? Para te alertar. Não perca tempo se você tem promessa de Deus, porque se Deus prometeu que aquela cadeira era sua, que aquela terra era sua, então ela será sua. Não é porque alguém já está sentado, mas se Deus prometeu, entra naquela terra e toma posse da tua vitória. Então descruza os braços, olha para quem está do seu lado e diga assim: para de ficar de braços cruzados, para de ficar diga assim, na inércia dessa cadeira. Faz alguma coisa na tua vida. Balança o ombro dessa pessoa e diz assim: a partir de hoje você vai se mover. Diga: a partir de hoje você vai se mover. O problema de muitas pessoas é que elas começam bem, mas depois elas param, elas cansam. Pergunta para quem está falando assim: por que você está cansando? Por que você parou? Eu quero que você compreenda isso. A Bíblia vai nos mostrar. Gente, o primeiro grande desafio de Josué foi ter a sua primeira guerra, levar o povo na primeira guerra. Quando eu olho para nós, a gente também não é diferente. Como assim, pastor? O primeiro desafio de um pregador é a primeira mensagem que ele vai pregar, o primeiro sermão dele. O maior desafio de você que é um profissional é o seu primeiro dia de trabalho naquela empresa. O maior desafio de quem é empresário é o seu primeiro dia como empresário, porque você está na esperança ali: será que vai aparecer alguém? Será que eu vou vender? Será que vai dar certas coisas? Então vocês vão concordar comigo que a primeira batalha de Josué foi o seu maior desafio. Porque entenda uma coisa: se eu venço o primeiro dia de trabalho, se eu venço a primeira batalha, o que acontece? Aquilo ali gera dentro de mim o meu milagre, ali gera dentro de mim a minha fé, e a minha fé me faz acreditar que se eu conseguir esse milagre, eu também poderei alcançar outros milagres. Quem está me entendendo, diga amém. Então é por isso que você não pode parar de guerrear, você não pode parar de lutar. Você veio aqui nessa noite para receber essa palavra. A ordem de Deus para você é: não pare de lutar, não pare de batalhar, vai em frente, você vai conseguir. Nada nessa vida é fácil, mas aqueles que permanecem até o final, a Bíblia diz que Deus nos dará a vitória em tudo. Aquele que crê, aquele que tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Josué era um menino, mas ele enfrentou aquela batalha em Jericó, e a Bíblia vai dizer que eles foram vitoriosos pela obediência deles. Quem está me entendendo, diga amém. Então aplauda esse Deus mais uma vez bem forte. Aleluia. A primeira batalha de Josué foi Jericó, e você já sabe o que acontece na história de Jericó. Se você olhar, a Bíblia fala que Deus vai mandar ele rodear Jericó algumas vezes. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você entenda uma coisa. Diga comigo: Raabe era uma meretriz. E para a gente entender o contexto dela, eu estou voltando lá no livro de Josué para entender o que aconteceu, o que tem a ver Josué com Raabe. E tem tudo a ver, diga assim para quem está ao seu lado: tem tudo a ver Josué com Raabe.
E por quê, pastor? Porque se você voltar comigo no tempo, para Josué no capítulo 6, esse capítulo 6 de Josué vai dizer que aquele povo teria que entrar em Jericó para tomar posse da terra prometida. Então Josué planeja ali, e aí a Bíblia vai me mostrar que a cidade de Jericó era uma cidade muito fortificada. O que é que isso quer dizer? Que todas as cidades que eram fortificadas é porque ao redor delas havia um grande muro que cercava a cidade. E outra coisa, qual é outro detalhe? É que esses muros geralmente eles eram muito grandes e muito largos. Esse muro mesmo de Jericó, a história vai falar, a Bíblia vai me dizer que ele era tão largo que era capaz de passar 2 carruagens por cima do muro, que muitas casas eram construídas em cima do muro. Então daí você percebe que como esse muro era muito forte. Não era uma parede como essa que nós levantamos aqui, que qualquer coisa a gente pode conseguir derrubar, mas era uma muralha tão forte. Para quê, pastor? Para proteger a cidade da invasão de seus inimigos. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: Deus está sendo a tua fortaleza nessa semana e você ainda não percebeu. Diga para ela: Deus está sendo a sua fortaleza. Ele está sendo o socorro que você precisa na hora da sua angústia. A Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a Josué, diz assim: Josué, durante 6 dias você vai rodear a cidade de Jericó, e no 7º dia você vai rodear a cidade 7 vezes, e no final você vai quebrar os cântaros, vocês vão gritar adorando, e aí vocês vão ver que no final as muralhas vão cair. Quem conhece essa história, diga eu, pastor. Então, se você entende e conhece a história que Deus usou Josué e o povo dele para que as muralhas de Jericó caíssem, então perceba que também nesse mesmo capítulo que fala sobre as muralhas de Jericó, e eu quero profetizar sobre a tua vida, não importa o tamanho das muralhas que cercaram vocês, o que importa é que eu sei que no final elas vão ter que cair, em nome de Jesus, amém? Se o capítulo 6 vai falar da importância, vai mostrar que as muralhas de Jericó caíram, volta lá para o capítulo 2 de Josué. E por quê, pastor? Porque o capítulo 2 também é extremamente importante. E sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Josué, ele vai ter um planejamento, ele faz um planejamento para poder invadir a terra de Jericó. A Bíblia diz que ele pega 2 espias, diga comigo, 2 espias, e pega esses 2 espias, designa eles para uma missão secreta, e esses 2 espias, eles invadem a Jericó, e eles vão ali, camuflado, eles entram naquela região, naquela cidade, e para quê, pastor? Que eles vão para observar qual era a cultura do povo. Eles vão ali infiltrados naquela terra, para quê, pastor? Para entender como era o comportamento daquele povo. E para que mais? Para ver se havia alguma falha na segurança daquela cidade. E para que mais, pastor? Para ver se o exército de Jericó era um exército forte. Então os 2 espias estão ali escondidos, infiltrados naquela cidade de Jericó para isso. Eu não sei se você está acompanhando, mas desde a época das guerras que a Bíblia nos mostra, era assim que eles faziam. Eles escolhiam os espiões, eles iam lá, verificavam como era a outra cidade, se tinha alguma falha, aí eles voltavam com a resposta, e ali o exército se preparava e já sabia como atacar. Se você está acompanhando essa guerra que está acontecendo em Israel, perceba que foi isso que aconteceu. O pessoal de Gaza invadiram Israel, viram como é que o exército estava, perceberam falha na segurança, e por isso que aconteceu todo esse massacre. Agora vocês entendem que há uma guerra que está acontecendo. Então essas falhas que foram cometidas podem causar a invasão dos seus inimigos. Então perceba e observe uma coisa: os 2 espias, a Bíblia vai falar que eles vão se hospedar na casa de uma mulher. Diga comigo, Raabe. Agora a conexão tem tudo a ver, né? Raabe, que nós lemos lá em Hebreus, estou falando aqui em Josué, e tudo a ver Josué com Raabe, porque quando Josué manda os 2 espias, eles entram na cidade, eles observam tudo na cidade, mas a Bíblia diz que os 2 espias vão se hospedar na casa de Raabe. Diga mais uma vez, Raabe. E Raabe, a Bíblia vai dizer que ela era uma prostituta. Raabe era o que, irmãos? Ih, não escutei não, está fraco. Raabe era o que? Foi muito fraco. Raabe era o quê?
Pastor do céu, eu quero que você fale mais forte, irmão. Raabe era o quê? Então guarde isso aí que eu quero chegar no final e você vai dizer, você vai entender o porquê que eu pedi para você falar mais forte disso. Amém? Então perceba, Raabe era uma prostituta. O que é que isso significa? Que ela tem uma pensão naquela cidade de Jericó, e ao mesmo tempo que ela hospeda as pessoas, Raabe também, ela faz programa com essa pessoa. Olha para quem está falando, diga assim: você lembra que o meu pastor disse para você não estranhar a mensagem? O que foi que você respondeu para mim? Para você não estranhar. Então aguarde aí. Então eu vou dizer de novo. Raabe, por ser uma prostituta, a Bíblia vai mostrar que ela tinha uma pensão, onde ela hospedava as pessoas que iriam lá para fazer programa com ela. E por que está dizendo isso, pastor? Para que você entenda, está na Bíblia, irmãos. Então escuta, eu preciso que você entenda isso, porque se você entender o que eu vou dizer e explicar agora para você, você entendeu tudo. Então a meretriz agora, que hospedava homens que se aproveitavam de prazeres fáceis que ela oferecia, agora essa meretriz, ela está recebendo 2 homens na sua porta, mas agora são 2 homens de Deus. Diga comigo, 2 homens de Deus estão batendo na porta de Raabe. E a Bíblia diz que Raabe, ela abre a porta, e eles vão falar com Raabe. Ele diz assim: minha senhora, até a forma de falar é diferente, porque quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não deixa nada influenciar você. Você pode estar em qualquer ambiente, se você se perturba por causa daquele ambiente, é porque os seus olhos é que são maus. Quem está me entendendo, diga amém. Eu me lembro que uma vez o pastor fez um congresso, e aí ele não tinha ninguém para trabalhar na cozinha. E aí ele chegou e tinha dado muita gente, muitos pastores. E aí ele disse: agora o que é que eu vou fazer? Não tenho ninguém para trabalhar na cozinha. Aí quando ele chegou cedo no local, tinha muitas meretrizes ali perto da porta do evento da igreja. E aí ele chamou: vamos trabalhar na cozinha conosco aqui? E elas foram trabalhar. Passaram 3 dias de congresso trabalhando na cozinha. Até que no último dia, um dos pastores entraram lá e perceberam que elas estavam tudo com roupas decotadas, não sei o que. E o pastor saiu de lá escandalizado e foi reclamar e não sei o que. História real, irmão. Isso aqui não é historinha para fazer você dormir, não. Essa história é real. E aí o pastor do evento, ele disse assim: irmãos, meu irmão, me perdoe, mas eu estou há 3 dias aqui com essas mulheres, e elas até agora não me fizeram pecar. Pelo contrário, já aceitaram para Jesus. E você apareceu aqui agora. Então entenda uma coisa: não é as pessoas, não é o ambiente. Sabe o que é os olhos? A Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os teus olhos são maus, então você só vai ver o que é mal. Mas se os teus olhos forem bons, todo o resto será bom. Quem está me entendendo, diga amém. Então para de olhar e ver coisa ruim nesse lugar, porque aqui é casa de oração, é a casa de Deus. Aleluia. E eles dizem: minha senhora, nós sabemos que você hospeda pessoas aqui na sua casa. E eu imagino ela respondendo para esses 2 espíritos, dizendo assim: eu não só hospedo eles, como eu também me deito com eles. E eu imagino eles respondendo: olha, essa parte de se deitar você deixa para lá, nós queremos apenas pagar para poder dormir na sua cama. E aí eu imagino aquela mulher sofrendo um confronto na sua mente ali, sem entender: como assim? Querem pagar para dormir na minha cama, mas não querem ter nenhum relacionamento comigo? Ou seja, enquanto tinha homens que iam para a casa dela para se aproveitar dela, nesse exato momento ela está recebendo hóspedes na sua casa que não desejam se aproveitar dela, que queriam apenas passar a noite. E quando Raabe escuta isso, ele olha para aqueles homens e percebe que eles são homens diferentes. Quem está entendendo a mensagem até agora? Ela percebe que eles são diferentes. Por isso que eu falei: espera até o final. Então, pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Que Raabe está hospedando agora gente diferente na sua casa. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: comece a hospedar. Cuidado com quem você hospeda na sua casa. Diga assim: Raabe está hospedando agora gente diferente. E por que está dizendo isso, pastor? Para que você entenda, guarde essa frase. Diga comigo: Raabe está hospedando alguém que é diferente. Guarde essa frase, nós vamos já voltar nela. Quando Raabe percebe que ela está hospedando hebreus, os sentinelas do rei na mesma hora percebem e vão avisar o rei: olha, rei,
Raabe está hospedando homens hebreus na sua casa. Na mesma hora o rei manda que os soldados se reúnam e vá até a casa de Raabe para poder prender aqueles homens hebreus, porque eram seus inimigos. Quando esses soldados chegam na casa de Raabe, a Bíblia diz que Raabe esconde os espias de Josué. E os soldados perguntam por eles e ela diz: não, eles não estão mais aqui. De fato eles dormiram, se hospedaram aqui, mas eles já saíram. E aí os soldados saem. E quando os soldados saem, aquela mulher vai até o encontro daqueles dois espias. E sabe o que acontece? Eles vão perguntar: por que você, sendo dessa cidade, por que você nos protegeu? Aí sabe onde é que eu encontro a resposta para isso? No capítulo 2 de Josué. Porque ela vai responder: nós que estamos aqui, presta atenção, capítulo 2, versículo 10. Nós que estamos aqui, nós temos ouvido falar do Deus de vocês. Olha, escuta só. Nós que estamos aqui, nós temos ouvido falar que o Deus de vocês fez o mar vermelho se abrir e o seu povo passar com os pés enxutos. Mas eles sem entender por que você nos protegeu. E ela diz: eu protegi vocês, não é porque nós temos medo do exército e tememos o exército de vocês, não. Não é porque o exército de vocês pode ser mais poderoso do que o nosso, não. Nós tememos vocês, é porque existe um Deus que está na frente do exército de vocês, que até o mar vermelho ele faz abrir para o seu povo passar. Então Raabe estava dizendo, olha aqui o texto: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Há um Deus que vai na sua frente, abrindo todo o caminho para você passar, e não importa o que você enfrentou, a notícia vai chegar nos ouvidos certo. Aleluia! E aqueles homens ficaram surpresos. Aí eu imagino os dois espíritos, porque a Bíblia vai falar que eles olham para eles e dizem assim: agora a gente tem que falar todo o nosso plano mesmo. Raabe, realmente nós estamos aqui para espionar, e nós vamos invadir a sua terra. E quando Raabe escuta isso deles, ela é muito esperta, e ela diz assim: pois eu quero que você faça uma aliança comigo. Olha que mulher. Eu quero que você faça uma aliança comigo. Gente, até agora eu só estou contando a história. Vou já dizer o que Deus me falou. Pois eu quero que vocês façam uma aliança comigo. E ela fala: eu quero que vocês façam um juramento comigo, que nem eu, que nem a minha casa, que nem a minha família será atingida quando o exército do Deus dos hebreus invadirem Jericó. Olha que coisa linda. Aqueles dois espias olham para aquela mulher, e eles estão com um tecido nas suas mãos. Aí eles pegam um fio escarlata, ou seja, um fio vermelho, escarlata é vermelho, e eles dão para ela. Pois é o seguinte: pega esse fio escarlata e coloca na janela da sua casa, que quando o exército invadir Jericó, que olhar para a janela da casa e tiver o fio escarlata, ela não será atingida. Pastor, eu não entendi. Pois você vai me entender, eu vou dizer de novo. Eles disseram: coloca o fio escarlata na janela da tua casa, e quando a gente invadir Jericó, a sua casa não será tocada. Amém? A Bíblia diz que no 7º dia, Deus fez as muralhas de Jericó caírem. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Mas tem um detalhe aqui, Josué capítulo 2, versículo de número 15, coloca aí, acompanhe. A Bíblia vai dizer que ela então fez eles descerem por uma corda. Os dois espias estavam nessa conversa toda na casa dela ainda, e ela fez eles descerem por onde? Eles desceram por uma corda pela janela da sua casa. Sabe por quê? Porque a casa de Raabe ficava em cima do muro de Jericó. Quem está entendendo? Ah, você não pegou ainda, mas então deixa aí. Se você ainda não pegou, então vamos avançar. A Bíblia vai dizer o quê? E você precisa gravar duas coisas. O texto está dizendo que a casa de Raabe era construída onde?
em cima do muro. A primeira coisa que eu quero que você grave nessa noite ela recebeu gente diferente. Diga comigo, Raabe recebeu gente diferente. A segunda coisa que você precisa gravar nessa mensagem a sua casa está sobre os muros. Diga, a casa de Raabe está sobre os muros. Porque o texto vai dizer que ela desceu eles por uma corda da janela da sua casa. Ou seja, aqui era a casa dela, aqui já era a janela, aqui já era o final do muro, aqui pronto. A casa dela construída em cima do muro. Então Raabe, diga comigo, Raabe era uma meretriz. Por que eu repeti tanto isso? Vamos dizer de novo. Raabe era uma meretriz, até receber gente diferente na casa dela. Não, você não entendeu. Raabe era uma meretriz, até no dia que ela recebe dois homens diferentes na casa dela. Por quê, pastor? Perceba que quando os soldados eles bateram na porta de Raabe, da sua casa, a Bíblia vai dizer que ela esconde os espias debaixo dos lençóis de suas camas, e ela ali aproveita a oportunidade, e ela vai dizer, a Bíblia vai dizer que ela esconde eles ali. E sabe o que eu percebo? Que aquela mulher arriscou a própria vida dela para guardar a vida daqueles dois espias que não tinha nada a ver com ela. E por que ela fez isso, pastor? Porque ela viu ali uma oportunidade. Diga comigo, oportunidade. Porque tem pessoas que veem as oportunidades passando na sua frente, mas não aproveita. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: aproveite a oportunidade que está passando na sua frente. Não tenha medo, tenha coragem, use a sua fé. Perceba, a Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, no capítulo 2 de Josué, no versículo 10, que a Bíblia vai dizer, que pela fé, e ouvi falar do Deus de vocês. Olha o que a Bíblia vai dizer, coloca aí, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas. Ela está dizendo, eu estou ouvindo falar sobre Deus. E é nesse momento que eu quero que você entenda. O texto está dizendo, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas. Amém? Então perceba o que ela está dizendo, pastor. Ela está dizendo que quando ouviu que Deus fez o povo passar o mar vermelho sem molhar os pés, ela disse, esse Deus aí é diferente. E ela viu uma oportunidade dela ser liberta. Ela viu uma oportunidade de mudar a vida dela. Quando a gente lê Josué capítulo 2 versículo 10, é isso. E sabe o que eu aprendo? Que a coragem daquela mulher foi gerada dentro dela porque ela teve fé. Mas sabe o que Romanos capítulo 10 versículo 17, ele fala? Que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de... Então por que dentro de Raabe gerou fé? Você lembra que o texto nós lemos de Hebreus 11:31, o que ele está dizendo? Pela fé. Pela fé. Então como é que a Raabe ficou conhecida como uma mulher de fé? Porque a Bíblia está mostrando para mim, nesse texto de Josué 2:10, que antes mesmo que os espias chegassem na casa dela, Deus já estava gerando fé dentro do coração dela. Por quê? Porque ela já tinha ouvido falar sobre Deus, que tinha aberto o mar vermelho. Eu não estou entendendo onde você quer chegar, pastor. Aqui, se tu não entendeu, vai me entender agora. Tem uma prostituta em Jericó recebendo fé, porque está ouvindo falar sobre Deus. Ah, você não pegou, eu vou dizer de novo. Tem um alcoólatra ali que está recebendo fé porque está ouvindo falar sobre Deus. Tem alguém na sua casa que está recebendo fé porque está ouvindo falar sobre Deus. Sabe por que as pessoas estão sem fé? Porque nós não estamos falando mais sobre Deus. A gente quer ficar com essa mensagem guardada, trancada, as 7 chaves em nosso coração. Mas essa mulher era uma prostituta e ouviu falar de Deus, do que ele fazia, e agora está gerando dentro dela fé. E essa fé deu coragem para ela enfrentar o exército do rei e guardar e esconder aqueles espias, porque eles perguntaram, por que você fez isso, nos protegeu? E alguém perguntou, Raabe, e se eles tivessem descoberto toda a verdade, você poderia ter sido morta? Sabe o que ele responde para eles? Mas o Deus daqueles caras, mas o Deus daqueles homens é tão poderoso para abrir o mar vermelho, que também poderia guardar a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Então aplauda esse Deus mais uma vez bem forte, porque quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida ela é mudada.
Aleluia! Sabe o que é que eu me lembro? Sabe o que é que eu acho interessante? Eu acho interessante que você tem uma prostituta lá em Jericó, que está ouvindo falar de Deus e é gerado fé nela. E nós temos um discípulo na mesa com Jesus, Jesus dizendo: tu vai me trair. E ele não acredita no próprio Deus que está na sua frente. Eu não entendi, pastor, vou dizer de novo. Tem uma mulher que nunca nem viu Deus, tem uma mulher que nunca nem viu Jesus, mas ela ouviu falar sobre Deus, e Deus está gerando nela, dentro dela o que? Fé. Enquanto tem pessoas que estão sentadas na mesa com Jesus e não conseguem acreditar nas suas promessas. Eu não entendi, pastor. Tem gente que está 5, 10 anos dentro da igreja e não consegue mais acreditar naquilo que Deus pode fazer, no que Deus está fazendo aqui. Chega na igreja criticando, critica o pregador, critica a igreja, critica porque está quente, critica as salas das crianças, critica a fachada da igreja, critica tudo, aleluia. Mas tem gente que vê a primeira vez na igreja e está dizendo: era tudo que eu precisava escutar nessa noite para mudar a minha vida, a minha história. Se você está me entendendo, então aplauda esse Deus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Eu vim profetizar para alguém que quer mudar a sua vida. Diga glória a Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: a tua fé, a fé que você precisa para mudar a sua vida, é a fé que vai ser empregada no reino de Deus. Diga para outra pessoa: a tua fé tem que sair da teoria e vir para a prática. É isso que nós precisamos entender. Porque tem muita gente na teoria e esquece da prática. Alguém está dizendo para Raabe, e ela está dizendo: eu acredito no Deus deles. A fé de Raabe, eu acredito que ela veio antes dos homens entrarem na casa dela. Como assim, pastor? Porque alguém pode pensar que foi uma coincidência aqueles homens terem entrado na casa dela e por isso gerou fé nela. Pelo contrário, eu quero acreditar que primeiro ela ouviu falar sobre Deus, foi gerado fé dentro dela, e porque foi gerado fé dentro dela, de toda aquela cidade, foi isso que aconteceu somente com ela, é que Deus conduz diretamente aqueles 2 espias para a casa de Raabe. Quem está me entendendo, diga amém. Então preste bem atenção, preste bem atenção o que eu vou dizer aqui para você. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: a tua fé vai criar a conexão que você precisa. Não entendeu? Eu vou repetir de novo. Ei, tudo que Raabe precisava era de uma conexão para ela realizar os sonhos dela, para ela se livrar de todo o mal que poderia vir sobre a vida dela. E a fé dela atraiu a conexão com aqueles 2 espias que fizeram um pacto com ela e livrou elas no pior dia da sua vida, numa guerra, e ela foi salva com a sua família. Quem pode dizer amém, diga eu, pastor. Então diga glória a Deus. Agora olha para quem está ao seu lado e diga assim: olha, quem você hospeda dentro da sua casa? Quem é que você tem hospedado dentro da sua casa? E eu vou mais longe, a tua casa. O que é que você tem hospedado dentro desse firmamento da tua casa chamada coração? Ah, pastor, é porque eu estou muito desanimado. Sabe por quê? Porque você tem hospedado dentro do seu coração sentimentos que não devia hospedar. Ah, pastor, eu estou pensando em sair da igreja. Sabe por quê? Porque você tem hospedado dentro do seu coração um sentimento que está te levando para longe da presença de Deus. Ah, pastor, é que eu não concordo com muitas coisas da igreja. Sabe por quê? Porque você tem hospedado conversas e sentimentos que não era para ser tido hospedado dentro de você. Você está ficando uma pessoa frustrada, decepcionada. Você não acredita em mais ninguém, você não acredita mais em pessoas. Olha para quem está ao seu lado e diz assim: cuidado com o que você está hospedando dentro do seu coração. Diga para ela assim: talvez você está hospedando coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Diga, você está hospedando coisas dentro do seu coração que não estão alinhados com a vontade de Deus. Tem uma música que eu gosto, que ela fala assim: ao invés de você murmurar, você... Quem é que conhece? Ao invés de murmurar, você canta. E às vezes a gente só continua murmurando. Pastor, por que você está falando isso? Porque o teu desânimo é porque você hospedou o que não devia. Está pensando em sair da igreja porque hospedou no coração algo que não devia. E a minha oração nessa noite é a mesma oração que John Wesley fez. Ele disse assim: Senhor, levanta do meu lado 100 homens que não tenham medo de nada a não ser do pecado.
e eu ganharei o mundo inteiro. E eu estou orando para Deus, sabe o que? Senhor, levanta do meu lado 12 homens, 12 mulheres que não tenham medo de nada a não ser do pecado, e nós ganharemos Teresina para Jesus, começando pelo Disseu, amém? Então cadê os homens e mulheres que Deus vai levantar aqui nesse lugar, para mudar a história dessa região, da região sudeste? Às vezes a gente está sentado nessa cadeira e dizendo assim: pastor, podia fazer diferente. Não, sabe o que tem que acontecer? Você tem que se esforçar para você estar aqui do meu lado e me ajudar a fazer diferente. Você entendeu a diferença? Você devia, não era criticar, você devia, não é que vocês estão fazendo isso, mas eu estou aproveitando para ensinar vocês. Você devia se esforçar. A igreja que você pensa que deve ser, então você se esforça, você cresce. Aí você vem, quando no dia que você estiver ao lado do pastor, aí você diz: pastor, e aqui, será que daria certo? Vamos orar para Deus confirmar. Mas ao invés disso, a gente prefere sair da igreja. A gente abandona. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Raabe recebeu uma grande transformação na vida dela, e eu acredito que Deus também vai transformar a vida de todos vocês aqui nessa noite, amém? Então perceba que a minha oração é essa: para Deus levantar homens e mulheres que tenham capacidade, que queiram, que não venham ficar murmurando, mas que se sacrifiquem, que se doem para o Evangelho. Porque se eu tiver homens e mulheres dispostos, irmãos, a guerrear comigo essa guerra, a sair evangelizando, a cuidar de vidas, a abrir células, a fazer a igreja funcionar, irmãos, nós não vamos parar, em nome de Jesus, amém? Então, quando você olha para Raabe, essa mulher, ela está hospedando gente que está usando ela. E quantas vezes você tem hospedado amizades no seu coração, e amizades que só sugam de você, e não tem nada para oferecer para você. E no dia que você não tiver mais nada para oferecer para ela, o que acontece? Ela abandona você. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque enquanto Raabe está hospedando gente que quer apenas usar ela, Raabe é uma prostituta. Vou dizer de novo: enquanto Raabe está hospedando gente que só quer usar ela, Raabe é uma prostituta. Mas quando ela hospeda 2 espias, 2 discípulos de Josué, ela se torna o quê? Uma heroína. Vou repetir de novo: enquanto Raabe está hospedando gente que só quer usar ela, ela é uma prostituta. Mas no dia que ela resolve abrir as portas da sua casa para hospedar 2 homens de Deus, ela é conhecida na Bíblia Sagrada como a heroína da fé. Eu não sei quem você estava hospedando até ontem no seu coração, na sua vida, na sua intimidade, mas se a partir de hoje você deixar essa palavra entrar no seu coração e mudar o rumo da sua vida, tua história vai ser diferente. Você não vai ser mais conhecido como você era antes, como mentiroso, como aquele que é traiçoeiro, que quer passar a perna em todo mundo, mas como um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Quem você está hospedando nessa noite vai mudar o rumo da tua história. Então glorifica a Deus se você está entendendo. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? É que nessa casa tem muita gente que é muito boa em teoria, mas que na hora que chega na prática, irmãos, na hora que o pastor aperta e diz: meu filho, bora aqui na prática, aí cai por terra toda a teoria. Faz 1001 promessas, mas na hora de fazer não faz. Levanta a mão, porque eu quero profetizar na tua vida a partir de hoje. A partir de hoje você vai ter personalidade. Você vai terminar tudo que você começou. Você vai ser uma pessoa comprometida com Deus e com as alianças com as pessoas que você fizer, amém? E que a partir de hoje você vai colocar para fora da sua casa tudo que pode matar você. Raabe estava hospedando homens que queriam usar ela, mas aqueles homens estavam levando ela para a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. No dia que você começar a hospedar aquilo que Deus deseja para o seu coração, que você hospede, aleluia, a tua vida não será mais a mesma. Diga assim comigo: a partir de hoje
eu estou expulsando todo o mal que eu hospedei dentro da minha vida. Sabe por que você está expulsando hoje da sua vida esse mal? Porque a partir de hoje o Espírito Santo de Deus vai fazer morada dentro de você todos os dias da sua vida. Só quem crê recebe a prova desse Deus mais uma vez bem forte. Aleluia, aleluia. Olha para quem está falando e diga assim: não hospede mais dentro de você aquilo que pode matar você. Gente, isso aqui é forte demais. Para de hospedar a tristeza, para de hospedar o ressentimento, para de hospedar a mágoa. Tira esse remorso de você, irmão. Vai viver a sua vida feliz. Vai se unir. A Bíblia fala que, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem está entendendo, diga amém. Então diga para quem está atrás de você, diga assim: põe para fora o que pode te matar. Porque quando você fizer isso, você vai começar a fazer alianças certas que vão garantir a sua vida. Quando ela tem um encontro com aqueles dois homens, ela expulsa todo mundo da casa. E ela faz aliança, aquele pacto com aqueles dois homens. Aquela aliança que ela fez com aqueles dois espias de Josué salvaram a vida dela e de toda a sua família. A Bíblia diz que a família de Raabe vai ficar viva. E se você entender o texto, vai nos mostrar que Deus vai colocar ela diante de uma aliança que vai proteger ela. Sabe por quê? Porque primeiro ela ouviu falar das maravilhas que Deus fez, abrindo o mar vermelho com Moisés. E porque ela ouviu falar, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ela começou a gerar dentro dela fé. Por isso ela teve coragem de proteger os espias de Josué. E é essa aliança que Deus fez com ela. Porque a partir desse momento, é isso que vai salvar a vida dela. Ela não teve medo de hospedar o hebreu, porque ela poderia dizer: se eu hospedar eles, eu posso ser descoberta e vão tirar a minha vida. Mas ela teve coragem de ir até o final e protegeu eles quando o exército inimigo foi lá. Então ela está dizendo para Deus: eu ouvi quem é o Senhor e eu tenho fé. Eu acredito no Deus que abre o mar vermelho e permitiu que o povo passasse com os pés enxutos. É isso que está faltando para nós, começar a ouvir a voz de Deus para gerar fé dentro de nós. Olha para quem está do seu lado, diga assim: você precisa gerar fé no seu coração. Diga assim: por que a pessoa que você mais ama não está do seu lado aqui nessa noite? Pergunta para essa pessoa. Porque talvez você está aqui e a pessoa que você mais ama não está aqui nessa noite. Você precisa começar a falar de Deus para ela, para gerar fé no coração dela, para Deus movimentar ela. E qual era a aliança que Raabe tem? Ela tem uma aliança com os dois espias. E qual é a aliança? Qual é o trato? Qual é o pacto? Ele diz assim para ela: amarre esse fio de escarlata na tua janela. Sabe qual é o segredo aqui? É que quando você lê Êxodo capítulo 12, Deus fala para o povo que vai mandar o anjo para matar todos os primogênitos. Mas ele diz antes: mas na casa que tiver, nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, aleluia, o anjo vai passar por cima dela e nada acontecerá ali. Eu não entendi, pastor. Esse fio de escarlata está representando Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Então, quando eles entregam para ela e dizem assim: Raabe, coloca na janela da tua casa, que quando a gente invadir Jericó, nada vai acontecer na sua casa, com a sua família. Eles estavam dizendo, em outras palavras, a casa que tiver o sangue do Cordeiro de Deus, ela vai estar protegida. Quem está me entendendo, diga amém. Então perceba, o sangue de Jesus, ele nos eleva a outro nível de capacidade. Olha para quem está na frente de você e diz assim: o sangue de Jesus, ele te eleva para um outro nível de capacidade. Eu não estou entendendo, pastor. Perguntam para Raabe: quem é você, Raabe? O que Raabe responde? Sou uma prostituta. Mas a partir do momento que ela recebe o sangue de Jesus, a representação do sangue de Jesus na sua casa, a história muda. Ela pode até estar pensando ainda: quem é você, Raabe? Uma prostituta? Não! Agora eu sou uma heroína da fé. Porque Hebreus está escrevendo dizendo: e pela fé Raabe
não foi destruída. Não importa o tamanho do seu pecado, quando você tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Quem está me entendendo, diga amém. E é o sangue de Jesus que pega uma pessoa no nível de descrédito, desacreditada, que nem você que está aqui nessa noite, pega você e coloca num nível de credibilidade. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Não valia nada para a sociedade, e depois todo mundo queria estar do lado dela. Essa mulher era uma prostituta, e agora ela está sendo citada na Bíblia como uma heroína da fé. É o sangue que capacita alguém a ser o que não era. É o sangue que nos permite poder aquilo que a gente não tinha para ter. Então, pastor, o que você quer chegar? Onde você quer falar? Eu quero dizer que nessa noite você está sendo convidado a ter uma escolha. Qual é a escolha, pastor? Você nessa noite é convidado a levar para sua casa o sangue de Jesus para proteger a tua família. Quem está entendendo, diga amém. Mas preste atenção, o detalhe não é só levar o sangue de Jesus para sua casa, porque perceba, eles deram para Raabe o fio escarlata para ela colocar na janela dela, mas até o dia que aconteceu a guerra, e até o final da guerra, aquele fio de escarlata permaneceu na casa de Raabe. Qual é o segredo, pastor? O segredo não é levar o sangue de Jesus para sua casa, mas é fazer com que ele não deixe a sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Então futuca a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você precisa fazer de tudo para manter a presença e o sangue de Jesus na sua casa, amém? A Bíblia vai dizer que os 2 espias deram um fio de escarlata para Raabe, mas que o fio permaneceu na janela em meio à guerra. E o que eu quero profetizar para a tua vida é isso aqui. Não importa a guerra, a batalha, a luta que você está enfrentando, o importante é que mesmo no meio dessa dificuldade, o sangue de Jesus não deixou a sua casa, a sua família. Só quem está entendendo? Então aplauda Jesus bem forte, porque no sangue dele temos todo o poder. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Raabe hospeda 2 caras, e a cidade ela vai ser o quê? Destruída. Diga comigo, destruída. Só, irmãos, que se você observar o texto, você vai perceber que Raabe, ela investiu demais naqueles homens. Ela investiu ela guardou aqueles homens. Ela deu hospedagem, comida para aqueles homens. E a Bíblia vai dizer que quando toda a cidade cai, a casa de Raabe permanece de pé. Vou dizer de novo: quando toda a cidade cai, a casa de Raabe ainda está de pé. Por quê, pastor? Porque Deus não deve nada para ninguém. Por quê, pastor? Que a muralha caiu, que a cidade caiu, mas a casa dela não foi atingida. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Só quem está me entendendo, aplauda esse Deus mais uma vez, bem forte. As pessoas vão dizer: todo mundo foi embora dessa empresa e tu ficou, só tu ficou, o que aconteceu? O que foi que tu fez? E tu vai responder: é porque eu tenho um fio de escarlate na minha janela. Todo mundo está dizendo: as empresas estão fechando, só a tua que está aberta, e tu vai dizer: é porque eu tenho um fio de escarlate na minha janela. Você tem a presença do Rei Jesus na sua casa. Então aplauda esse Deus mais uma vez, bem forte. Aleluia. Pastor, quer dizer então que se eu fizer uma aliança com Deus, Deus ele vai honrar? Vai. Aprenda uma coisa: o altar ele nunca vai perder para você. Você pode trazer o recurso de toda a sua história, da sua vida, mas o altar sempre vai te dar a recompensa a mais do que você semeou. Deus ele nunca deve nada para ninguém. Deus ele não deve nada para ninguém. Pastor, mas é porque nós já estamos no mês de outubro, e aquilo que eu queria realizar em 2023 ainda não aconteceu. Pois eu quero profetizar na tua vida que por conta da tua fidelidade, por conta da tua obediência até dezembro, isso vai se desatar e vai acontecer em nome de Jesus. Quem está entendendo recebe. Aplauda esse Deus mais uma vez bem forte, irmão. Aleluia. Você precisa entender qual é o poder que há num voto. Você precisa entender qual é o poder que há num dízimo. Você precisa entender qual é o poder que há na sua oferta.
é o fruto da tua fidelidade. Como já foi dito, não é o valor que você traz, mas é aquilo que você está entregando a partir do seu coração. Deus quer sondar onde é que você está. Se você entender o poder de um voto, o poder de um compromisso, o segredo é que o altar, ele nunca vai dever para ninguém, ele nunca vai perder para ninguém. Deus é o melhor patrão que você precisa ter na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Então aplauda Deus mais uma vez bem forte, que esse Deus da provisão está chegando na tua história, amém. Eu quero profetizar duas coisas na tua vida. A primeira, porque como eu já disse, você está dizendo, pastor, já chegamos até o final de outubro, parece que tem uma fortaleza cercando o meu milagre, eu não consigo alcançar meu milagre. E eu vou dizer mais uma vez, pela tua obediência até agora, Deus vai fazer essa muralha cair em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Só pela tua obediência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segunda coisa, capítulo 2, versículo 10 de Josué. A Bíblia vai falar que a casa de Raabe, diga comigo, casa de Raabe, era construída em cima das muralhas de Jericó, amém? Até aí você entende? E eu falei para você que ela era tão larga que passava 2 carruagens e sobrava espaço. E eu preguei até agora para você, só para chegar nesse ponto, só para que você entenda como é que Deus faz. Perceba que o tamanho das muralhas era possível passar carruagem, e a casa dela foi construída em cima do muro. Você lembra que os espias desceram pela janela, e ela colocou lá alguma corda, e eles desceram pela janela em segurança, e eles foram salvos por ela. Então perceba uma coisa, aquela muralha era tão larga, tão forte, que cercava, porque a Bíblia fala que Jericó era uma cidade fortificada, mas que no 7º dia, aquelas muralhas caíram. Diga comigo, as muralhas caíram. Diga mais uma vez, as muralhas caíram. Diga mais outra vez, as muralhas caíram. Pastor, onde você quer chegar aqui? Não importa o tamanho das muralhas que você está enfrentando. Eu não sei qual é o tamanho, qual é a largura, qual é o comprimento das muralhas que você está enfrentando. Eu só sei o que vai acontecer no final. E o que é, pastor? As muralhas vão ter que cair. As muralhas vão ter que cair. Então recebe, as muralhas terão que cair em nome de Jesus. Só quem crê recebe. Aplauda esse Deus mais uma vez em forte, aleluia. Aleluia. Só quem tomou posse, diga glória a Deus. Todas as vezes, e eu encerro com isso, porque eu vim só para dizer isso aqui. Todas as vezes que eu lia Josué capítulo 6, o meu foco, presta atenção, irmãos, o meu foco era sempre nas muralhas que caíam. Qual é o grande milagre que acontece no capítulo 6 de Josué? As muralhas de Jericó, pastor, caíram. Como? Eles não fizeram nada, eles só adoraram a Deus, quebraram o canto e adoraram a Deus, e as muralhas caíram. E até hoje eu pensava dessa forma, que o maior milagre de Josué capítulo 6, irmãos, era as muralhas de Jericó cair. Mas eu quero dizer para vocês que depois, eu vou fazer 37 anos, eu me converti com 12 anos, então ela está com quantos anos? 25 anos que eu sirvo a Jesus. Então depois de 25 anos, quando eu li esse texto, eu percebi algo diferente, que o maior milagre do capítulo 6 de Josué não foi as muralhas caírem. Alguém já pegou? Só uma pessoa entendeu? 2 pessoas entenderam? Se eu não entendi, pastor, você vai me entender agora. O maior milagre de Josué capítulo 6 não é as muralhas caírem, mas é a casa de Raabe permanecer de pé.
Se você não entender, você vai me entender. A Bíblia diz que quando eles gritaram, as muralhas caíram de um lado, caíram do outro, mas a casa de Raabe não caiu. E alguém gritou de longe dizendo: pronto, as muralhas caíram. E outra pessoa grita: nem toda muralha caiu. Olha lá um pedaço da muralha que ficou de pé. Aleluia, todas as casas destruídas. Não, a casa de Raabe permaneceu de pé no momento da muralha caindo. Não importa o que acontecer, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu fico com o salmista que diz: e você não será atingido. Aleluia. Xarabacantaraba sodecaia. O maior milagre que vai acontecer na sua vida não é as muralhas caírem, é a sua casa não ser atingida. Fica de pé em nome de Jesus, porque eu vou entregar a mensagem que Deus mandou para você nessa noite. O maior milagre não é as muralhas caírem, mas é a casa de Raabe ficar de pé. Se você não entendeu até agora o que essa mensagem quer dizer, você vai entender agora. Sabe por que a casa de Raabe não caiu? Porque Raabe hospedou o próprio Deus. Quando ela hospeda os espiões, os servos de Deus, quem hospeda o servo de Deus hospeda o próprio Deus. Quando coloca o fio de escarlata, ela está dizendo: aqui quem manda é o Cordeiro de Deus. Eu não entendi, pastor. A casa que hospeda Deus, ela não vai cair. E eu vim só para dizer isso para você. Se a tua casa não hospeda Deus, a tua casa está caminhando para um grande abismo. Pastor, mas eu sou crente. Mas talvez você é crente, mas está vivendo dentro da sua casa um terror. O marido não respeita mais a mulher não respeita mais o marido, os filhos. É uma confusão sem tamanho. Sabe o que está faltando? O sangue do Cordeiro. Sabe o que está faltando? Você hospedar a Deus na sua casa. Sabe o que está faltando? Abra uma célula na sua casa. Deixa a presença de Deus entrar na sua casa e mudar a história da sua família. Ah, pastor, aqui é muito incômodo, não sei o que. Então fica assim. Então não reclama depois. O pastor está pregando, ensinando para você qual é o caminho do teu milagre. Sabe o que foi que eu fiz essa semana com a minha esposa e meu filho? Nós começamos domingo passado e terminamos ontem um propósito da nossa casa. Eu disse: vamos aqui, Andressa, vamos aqui, Vinícius. Nós nos reunimos, nós conversamos, dissemos: nós estamos precisando orar pela nossa família, pela nossa casa. E eu lembrei, e eu disse assim: pois vamos fazer um propósito. E nós pegamos o Salmo 91 e nós separamos a nossa casa em 7 cômodos: a área externa e a área interna. E aí nós pegávamos o Salmo de número 91, eu lia e eles repetiam. Durante 7 dias nós fizemos isso. Até os gatos participaram. E sabe quantas vezes a gente lia e orava o Salmo 91? Como eram 7 cômodos que nós separamos na casa, irmãos, nós orávamos no banheiro, no corredor da casa, na cozinha, na sala de estar, na sala de jantar, dentro do quarto, lá fora, com as mãos estendidas e falando em voz alta. E nós orávamos 7 vezes, porque em cada cômodo, cada região da casa, era uma vez que a gente lia o Salmo 91. Pastor, que ritual é esse? É o ritual que eu acredito, irmão. Você que é crente religioso, pensa o que você quiser, eu acredito nessas coisas, e dá certo. E nós orávamos, e eu até disse para eles: olha, a gente pensou em ler a Bíblia 7 vezes por dia, um capítulo, mas na verdade estava lendo, era 14 vezes por dia, porque eu falava uma vez, eles falavam outras, né? E nós orávamos. Pastor, e como é que a gente ora a Bíblia? É simples. Como é que diz o Salmo 91? Quem é que sabe o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Sabe como é que você ora o Salmo 91? Você vai dizer assim: diga comigo, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente nós descansaremos. Nós diremos do Senhor que Ele é o nosso Deus. Repita. Estamos fazendo já aqui, irmão, vamos lá, aproveita. Chegar em casa você pega o embala, diga que Ele é o nosso Deus. Diga que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, e nele nós confiamos, porque Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros, amém? Diga assim: porque a sua verdade é escudo e proteção. Diga assim comigo, para quem está em depressão e tem medo quando chega em casa e vê vulto, essas coisas, declare bem forte, diga assim: nós não teremos medo dos terrores noturnos, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Declare mais forte: porque 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, diz o Senhor. Olhe para cá, diga assim: porque somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios. Diga assim: porque tu, ó Senhor, é o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Agora você vai repetir diferente, presta atenção, porque quando eu chegava nessa parte, eu falava o cômodo que eu orava, porque o versículo vai dizer assim: e nenhum mal te sucederá, e nem praga algum chegará na tua casa. Aí se eu estava no banheiro, eu dizia: não chegará nenhuma praga no meu banheiro. Você vai dizer onde é que você não quer que chegue o mal na sua vida, amém? Então diga comigo: e sucederá que nenhum mal nos alcançará, e nem praga alguma chegará. Onde, irmão? Diz aonde que não vai chegar. Não vai chegar nessa igreja, não vai chegar na tua vida, não vai chegar na tua casa, na vida dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, dos teus negócios. Nada vai chegar e te alcançar. Sabe por quê? Não terminou, olhe para cá. Sabe por quê que não vai chegar? Porque a Bíblia diz assim: e Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Diga mais forte: e eles nos sustentarão com as suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Nós iremos pisar o leão, nós iremos pisar a cobra, nós vamos calcar o pé, o leãozinho e a serpente. Diga aí, irmãos, diga comigo: porque tão encarecidamente nos amou, nos livrará, aleluia. Diga assim: Ele nos colocará num alto monte, porque nós conhecemos o seu nome. Agora isso aqui tem que ser forte, diga assim: porque nós o invocaremos, e Ele nos responderá. Ele estará conosco na hora da nossa angústia, e nos livrará, e Ele será glorificado, e Ele nos dará abundância de dias. E o Senhor dos exércitos, Jesus o Nazareno, Ele nos mostrará a sua salvação. Só quem recebe, aplaude assim, Deus bem forte. Xarabacantaraba, sodecantaramanaia. Aleluia. Agora faz isso na tua casa para ver qual o demônio que fica lá. Eu fiz com a minha família. Domingo de tarde, segunda de noite, de madrugada, a hora que dava certo. Não era o horário certo, era a hora que dava certo de fazer. E nós orávamos 7 vezes a oração. Não tem Satanás que suporte o crente que usa a palavra de Deus. Levanta a sua mão para o céu, que eu quero orar por você. Eu não sei o tamanho da sua muralha, eu só sei que no final ela cai. Aleluia. Obrigado, Deus, porque eu sinto que o Senhor tira um peso agora dessa igreja. Eu sinto que o Senhor tirou aquilo que estava impedindo dessa igreja avançar. Eu sinto que o Senhor tirou agora tudo aquilo que não te agradava.
Levanta 12 homens e 12 mulheres, ó Pai, para ser líderes desse lugar. Levanta as células desse lugar. Abençoa as famílias, abençoa as crianças. Levanta o ministério de jovens, Deus. Levanta, Senhor Deus, essa igreja para ser uma referência nessa cidade. E nos usa de forma poderosa, em nome de Jesus. Só quem crê recebe, aplaude esse Deus bem forte. Aleluia. Sai do seu lugar, fale com 5 pessoas, diga assim: não hospede aqui na sua vida aquilo que pode te matar. Diga aí para essa pessoa: não hospede na sua vida aquilo que pode te matar. A casa que hospeda Deus, ela não vai cair. A casa que hospeda Deus, ela não cai. A casa que hospeda Deus, ela não cai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você foi abençoado, irmão, declare isso. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas. Você precisa ser essa casa. Que me cura. Você precisa ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Alegria. A prostituta gerando fé nela, porque estava ouvindo a palavra de Deus. Sabe por que você esfria? Porque você se afasta da presença de Deus. Você deixa qualquer problema te impedir de vir à igreja. Você permite que qualquer pensamento te afaste daquele propósito que Deus te deu. Não permita mais isso na sua vida. Faz outra vez. Aleluia. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Obrigado, Deus, por esses momentos que passamos em Tua presença. Se você foi abençoado com essa palavra, irmãos, aplauda esse Deus mais uma vez bem forte. Aleluia. Você pode sentar em seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Não é possível que depois de uma palavra como essa, você não chegue em casa e mude a sua rotina, mude a sua forma de pensar. Você tem que olhar para essa igreja e amar esse lugar. Você tem que ser uma pessoa que vai estar do lado do pastor, da pastora, para dizer: pastor, eu ajudo aqui, eu faço essa parte, vamos melhorar nisso. É assim que a gente tem que ser, unidos, mas tudo com decência e ordem, amando uns aos outros, respeitando os mais velhos, respeitando os líderes, porque há uma unção que Deus quer derramar sobre a nossa vida diferente. Gente, eu quero só passar uns avisos para vocês. Dia 5, domingo agora, né? Esse próximo domingo, nós vamos ter a nossa feijoada. Os ingressos estão ali com a Nina. É R$20. Se você pegar 5 ingressos para vender, você ganha o seu de graça. Você não paga. Vai ser num sítio, em prol da nossa reforma da fachada da igreja. O meu desejo é que na segunda-feira, depois do dia 5, no dia 6, eu já quero, estou pela fé, irmãos, estou profetizando pela fé, eu já quero encomendar tudo já para ser feito ali, porque Deus ele vai usar a tua vida, Deus vai usar esse evento para nos abençoar, a fazer tudo aquilo que ainda está faltando aqui, em nome de Jesus. Esse ano, felizmente, ele ainda é um ano de reconstrução. Então, apesar de algumas vezes a gente parar e focar no crescimento da igreja, às vezes a gente tem que parar e focar na manutenção da mesma igreja, porque como nós ainda somos poucos, a gente não tem como fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente faz uma coisa de cada vez. Mas esse mês de novembro vai ser um mês que a gente vai focar na estrutura da igreja, na manutenção da igreja, para a gente poder avançar, porque em dezembro nós queremos fazer a inauguração desse estabelecimento. Amém? Nós vamos fazer um evento em dezembro, que
E talvez pegue aí 3 ou pelo menos 2 dias, o sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo, porque a gente vai fazer uma grande festa. E nós não vamos fazer algo que vai ser só para nós aqui. Se a gente trabalhou de uma forma extraordinária no evento das mulheres, nesse evento aqui vai ter que ser 10 vezes mais, irmãos. Vai ter que ser 10 vezes mais. Eu estou só organizando aqui para ver qual é a data de dezembro, para a gente já começar a divulgar, já começar a evangelizar. E nós vamos focar nisso em dezembro, porque na virada do ano, essa igreja ela vai estar linda, vai estar perfeita para receber a sua família, porque em 2024 nós vamos viver um grande crescimento aqui nesse lugar, não só de número de pessoas, mas também profissional, conhecimento teológico da palavra de Deus, pessoas que vão se desenvolver, as células que vão crescer. Quem está recebendo, diga eu, pastor. Então, se você tem essa mesma visão do seu pastor, então ore comigo. Começa a orar na sua casa. Senhor, eu estou orando agora pela igreja, para ela crescer, para a gente conseguir terminar toda a reforma. Jesus do céu, é muita coisa que a gente tem que fazer, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém, queridos?